quinta dica de vídeo, nossa quinta e última dica. Eu vou trazer pra você agora um brasileiro. Falei de todos esses, todos são americanos. Amanda, tem mais além desse? Tem, inclusive posso te indicar franceses. Le Chalet, La Trêve, são fantásticos também, mas aqui eu tinha que elencar 5, eu elenquei meus 5 favoritos. Então vamos para aquele brasileiro que não podia faltar aqui e que é tão interessante quanto. Eu tô falando de investigação criminal. Essa série conta com várias temporadas e em cada uma delas traz um crime de grande repercussão aqui no Brasil. Existe temporada dessa série que traz o caso Nardoni, o caso Richthofen, traz o caso Matsunaga. Gente, uma porção. Traz o caso do maníaco do parque, tô falando de que me vem de cabeça, mas tem muito mais que isso. Super interessante. E sabe por quê? Porque você vai ouvir os depoimentos das pessoas que atuaram nesse caso. Você vai ouvir o delegado do caso se pronunciar sobre ele. Você vai ouvir os peritos que trabalharam no caso se pronunciarem sobre todo o processo investigativo, toda a coleta de provas, o uso dessas provas. Você vai ouvir a defesa se pronunciar sobre isso. Você vai ouvir o promotor do caso, que aí faz a acusação, se pronunciar sobre isso. Gente, é fantástico. Você faz uma imersão nos principais crimes violentos que assolaram esse país. Tem outro interessantíssimo, que é o da menina de São Paulo que foi atingida pelo namorado. Ela estava no apartamento dela, ela foi mantida em cárcere privado pelo namorado. Eloá, caso Eloá. Ela foi mantida em cárcere privado pelo namorado. Houve uma série de negociação com a polícia para que ele a libertasse. E houve uma série de erros ali naquele ambiente que culminou na morte da Eloá. Também há observação pericial sobre esse aspecto e é muito interessante e você vai ver isso também no Investigação Criminal. Os que eu mais gosto, o caso Nardoni, o caso Richthofen e o caso do maníaco do parque. Eu acho que você não pode deixar de assistir as temporadas que envolvem esse caso, porque são principalmente eles que trazem as provas periciais. Caso Nardoni, então, não se fala, um caso riquíssimo em prova material, justamente as provas que levaram à condenação do casal, né? Foram duas pessoas condenadas, a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni, a madrasta e o pai, respectivamente, da menina. A Ana Carolina Jatobá está em liberdade já, foi um caso de 2008. O Alexandre Nardoni continua em regime fechado, mas já está perto de progredir, assim como a Ana Carolina, para o semiaberto. Então você vai entender sobre todas as questões técnicas a respeito desse caso e que levaram à sentença de culpado para todos, para os dois, né? Quando eles se diziam inocentes. Amanda, tem livro que você possa indicar? Também tem, sobre esse é fantástico. Tem um livro de uma autora muito legal, ela chama Ilana Casoy, e ela tem um livro chamado A Prova é a Testemunha. Nesse livro tem todo o relato do caso Nardoni, inclusive visto de perto. A Ilana, ela se aproximou do promotor de justiça e pediu para cobrir o caso. Já pensava que aquilo viraria livro, ela foi autorizada e ela pôde acompanhar todo o julgamento. A imprensa não conseguiu acompanhar de inteiro esse julgamento. Então a gente não pôde ver na íntegra. Mas a Ilana acompanhou na íntegra e transcreveu no papel, gerando o livro A Prova é a Testemunha. Então lá você vai ver os depoimentos na íntegra, você vai ver o perito se pronunciar, você vai ver a delegada do fato se pronunciar, o promotor se pronunciar, vai ver as alegações finais. Fantástico, então você pode ler o livro também, tá? Então essas foram as 5 dicas de séries que eu tinha pra te passar. Repito, tem muitas outras? Tem muitas outras. Depois a gente pode fazer um outro vídeo, mas essas são as minhas preferidas. Vamos relembrar? Primeiro Mindhunter, depois você vem com Criminal Minds, depois Unabomber, depois O Povo contra O.J. Simpson e por último a brasileira Investigação Criminal. Assiste que tu não vai se arrepender. Já tô te dando um programaço pro teu final de semana, pros teus dias livres e mais. Você se diverte e ainda aprende, tá?